Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Cafezinho Novo Contexto. Muito bom estar com vocês. Toda vez a gente traz um bate-papo diferente e hoje não podia ser diferente. Hoje eu trago aqui o Dilson Cavalcante. Ele é natural de Tupanatinga. Ele é diretor do campus do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco desde 2023, mas ele também é mestre e doutor do ensino em ciências e matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele lecionou também na Universidade Federal Rural de Pernambuco, Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Em 2019 coordenou o programa de pós-graduação em Educação e Matemática. Ou seja, tem um currículo gigantesco. Seja bem-vindo, Dilson. Hugo, todos, não sei se fala ouvintes, como é que a gente se remete ao pessoal que está assistindo? Não sei, mas seja cada um de vocês, telespectadores, né? É um prazer muito grande. Paula, Mayara, eu fico muito feliz de acompanhar e ter conhecido vocês. Estou conhecendo o trabalho de vocês, estou encantado. Então, fico muito feliz de estar participando aqui hoje. E é isso, fiquei logo assustado, né? Ele puxou a ficha todinha, né? Tá. Aqui a gente é bem informado, isso eu Muito bom. garanto. Mas fica à vontade. Olha, eu só tenho um negócio, todo mundo que eu chego aqui eu falo, eu já digo logo, pode ser, seja quem for que chegar aqui, eu digo, olha, a nossa conversa é igual a um cafezinho. Tá ótimo. A gente vai tomando cafezinho, E tem café mesmo. e vai conversando, tomando cafezinho, conversando. Quando a gente vê que o cafezinho tá terminando, é sinal que a conversa terminou. É uma prosa rápida, mas é uma prosa bem produtiva. Perfeito. E eu já começo logo perguntando para você, Dilson, como tem sido a gestão à frente do campus do Agreste, da UFPR? Começou com a pergunta mais difícil de todas, né? Porque a gente está ainda no processo de construção de uma identidade, construção de um projeto. E tem muitos desafios, mas tem sido também uma ocasião de muito aprendizado. Um desafio porque o contexto no qual a gente está inserido administrativamente é complexo. Vocês têm acompanhado os cortes no orçamento, que tem prejudicado muitas universidades federais, as greves que a gente também teve recentemente, até porque a recomposição salarial tem sido um tema muito complexo para o funcionalismo público no geral e particularmente das universidades. Então, assim, gerir, ser gestor de uma universidade nesse contexto traz muitos desafios. A gente aprende muito e tem muito também momento de felicidade, de saber que representar um campus que tem uma história como a nossa, de 18 anos, 19 anos agora, e que já tanto conseguiu fazer por Pernambuco, principalmente pelo interior, isso dá muito orgulho e honra, sabe? Estive recentemente numa rádio e um senhor que é taxista ligou falando assim que o sonho da filha dele era fazer medicina e ela teve a oportunidade de fazer medicina aqui no nosso campus. E a gente começa a perceber o papel e a importância dessa política pública. Até porque, se fosse algum tempo atrás, a gente não podia nem sonhar em fazer uma universidade pública, gratuita e de qualidade, se não fosse filho de uma pessoa com muito dinheiro para bancar os estudos, né? Que geralmente estudar na Universidade Federal há alguns anos atrás tinha que estudar em escola particular, pagar cursinho, cadeira isolada e morar em Recife. Verdade. Então, nascer no interior, se não tivesse uma família economicamente muito bem favorecida, você nem sonhava em estudar nessa universidade. Então, assim, o campus, a interiorização é um projeto que traz justiça social e, principalmente, faz com que a universidade mude também. A universidade, antes que era de elite, de frente para o mar, de costa para o interior, se torna uma universidade mais popular, mais acessível. Então, isso é bom, muda a história da universidade e muda a história do povo do interior pernambucano. E aí, isso me dá muita honra. Isso me dá muito prazer de fazer parte dessa história como professor, como coordenador da pós-graduação e agora como diretor do campus. Obviamente que os desafios vêm, mas a gente tem a força do compromisso de lutar para fazer desse campus do tamanho que o povo do interior pernambucano merece. Então acho que é por aí, sabe? A gente está aprendendo, mas já tem um legado que eu acho que a gente pode se orgulhar, sabe? Se a gestão terminasse hoje,
eu terminaria muito orgulhoso de já ter dado uma contribuição que mostra um pouquinho do que a gente tem potencial para fazer quando tem oportunidade aqui no interior, sabe? Eu tava comentando com a minha esposa, antes de vir para cá, que na minha época eu fazia faculdade, fiz faculdade privada, é, era o começo do campus do Agreste. E justamente tinham poucos cursos. Eu acho que tinham 4, 5 cursos, Começaram com 5. bem no começo. E hoje a gente vê um campus bem mais desenvolvido. Aí eu queria que você falasse para a gente com essa presença do campus aqui na nossa região, como ela tem contribuído para o desenvolvimento socioeconômico de Caruaru, de toda a nossa região, que é uma região conhecida pela informalidade Sim, e sim. por desbravar na força do braço, não na força do conhecimento. Que bacana. Isso converge com muito das reflexões que a gente faz, né? Não é assim à toa que Caruaru recebeu um campus como esse, na toa. Então, vários dos cursos foram pensados justamente por causa dessa característica de Caruaru, de ser um aglutinador, de fato, econômico, as cadeias produtivas muito forte aqui na região, mas que necessitava dessa parte também de construir conhecimentos para tornar mais moderno, né? Então, tipo, a gente tem a demanda de cursos de administração e economia justamente porque aqui é um polo econômico industrial muito grande. E às vezes demanda é, é, aquela formação profissional qualificada. Então, a universidade vem com esse compromisso também, com essa missão. O curso de design, por exemplo, tem uma vocação muito forte com as características aqui de Caruaru e da região. Mas, ó, não só, né? A gente tem esse começo estrutural lá em 2006 com 5 cursos lá no Polo, mas hoje estamos caminhando para 15 cursos de graduação, alguns outros aprovados que estão em processo de formatação, sabe? E uma evolução muito grande, que eu acho que é importante dizer, é a questão da pós-graduação. Imagina que para você fazer um mestrado até um desse, tem que ir para Recife. Hoje você pode fazer todo o ciclo, que a gente chama o ciclo full do ensino superior, que é da graduação, especialização, mestrado, doutorado aqui. Então a gente tem 8 mestrados, 2 doutorados, então são números muito grandes. Agora, não é, o importante não é a quantidade de cursos que tem, é o quanto esses cursos já formados também. Já são mais de 5 mil formados nos diversos cursos de graduação que a gente tem e mais de 1.000 mestres. Então são números muito grandes para uma história muito curta ainda, sabe? 19 anos. E atualmente a gente está com essa base também, de 5 mil estudantes matriculados e cerca de 700, 800 na pós-graduação. São números grandes, expressivos? Mas ainda é muito pequeno para uma demanda da complexidade industrial, empresarial, socioeconômica como uma cidade na qual a gente está, né? Que a gente chama de cidade, mas é um país. Sim. É um país porque tem uma identidade diferente, tem uma cultura própria e tem, como é que diz, uma forma de existir bem contundente. Então a gente já deu uma contribuição muito grande, mas somos muito pequenos para o tamanho que uma cidade como essa, uma região como essa precisa. Assim, a gente tem consciência dos avanços que tivemos, mas temos que lutar. E aí é necessário não lutar sozinho, é Sim. necessário estar junto das instituições para que a gente fortaleça o que já foi construído e lute para ampliar. Então, Sim. cidades como Caruaru, desse porte, são conhecidas por terem universidades que têm mais de 30 cursos de graduação, mais de 20 de pós-graduação, por exemplo, Campina Grande. Então, a gente está na metade disso. Então, ainda está muito no começo, está muito pequeno ainda. Então, precisamos consolidar o que temos e lutar para ampliar cada vez mais. Porque, queira ou não, a gente tendo a oportunidade no nosso porto do interior de fazer curso superior de qualidade, pós-graduação de qualidade, a gente muda a vida das pessoas. Isso eu testemunho todo dia. O papel de transformar a vida das pessoas, sabe? E não só mudar a vida individual. Quando eu mudo a vida das pessoas, eu também consigo que essa pessoa, através do conhecimento construído na universidade, sejam também agentes transformadores da realidade no qual elas estão inseridas. E assim, tipo, no nosso curso a gente teve aluno de pedagogia, você fez pedagogia, começou a pedagogia lá, né, Paula? A gente teve aluno de pedagogia, Joana Figueiredo, que hoje é secretária do Estado. Então, tipo,
ela está hoje contribuindo para o desenvolvimento das políticas públicas para a mulher e para a justiça social do Estado todo. Sim. A gente tem estudantes que estão na egressos, que estão na ADEP, na Agência de Desenvolvimento, 3 professores que são secretários do Estado. Então a gente não pode nem mais dizer que esse campus contribui para o desenvolvimento de Caruaru. Não. É desenvolvimento do Estado como um todo e do Brasil, porque a gente tem articulações com várias outras instituições, com vários outros países, temos colaborações, e tudo que a gente consegue trazer dessa rede de apoio, dessa rede de colaboração, ela enriquece também as possibilidades da cidade. Então, para receber agora no próximo dia 14, é o embaixador do Fórum dos Municípios do BRICS. Então, a gente vai receber ele, vai ter uma reunião, vocês estão convidados a fazer a cobertura lá, seria Sim. uma honra. A gente vai falar sobre ciência, tecnologia e inovação nesse contexto também do BRICS, o que é que existe de possibilidades de uma cidade como essa, Caruaru, olhar como potencial também de articulação, como potencial de colaborações com esses conjuntos de outros municípios que fazem parte do BRICS. Então, ter a pessoa responsável por isso aqui em Caruaru, numa agenda da universidade, é fundamental trazer também o poder público, trazer as outras universidades para esse debate. Então, assim, tipo, eu fico olhando assim, sabe, sozinho, a gente consegue fazer muita coisa interessante, mas quando consegue dialogar e ter o apoio, a parceria das outras instituições, a gente fortalece tanto o que a gente faz, como também fortalece as outras instituições. Eu estou muito feliz de, nesses 15 meses, 16 meses de gestão, a gente ter aproximado muito a universidade da cidade, da região. Sim. A gente tem recebido muitos prefeitos, a gente recebeu vários secretários já, sabe? A gente tem uma relação muito próxima com a gestão do prefeito Rodrigo. Então, assim, eu acho que a gente está inaugurando um novo tempo de desenvolvimento para Caruaru e região, sabe? Universidade, mais o poder público, mais as instituições em sinergia, fazendo parcerias, a gente consegue trazer muito mais oportunidade para o nosso povo, para os estudantes, mas também para os profissionais, para os empresários, para todo mundo que, de certa forma, se beneficia quando a gente tem um conhecimento à disposição do desenvolvimento das pessoas e também da nossa realidade socioeconômica, né? E para esse ano de 2025, você pode adiantar quais são os planos para a federal? O que falta para. Eu sei que, como você acabou de falar aqui, ainda falta algumas coisas para justamente chegar num patamar desejável para a realidade da cidade de Caruaru. Mas quais são os planos para esse ano de 2025? Então, vou te falar de planos assim que são parte do que a gente pode executar, né? Como instituição, a gente está reorganizando muito fortemente a política de inovação do campus. O campus, nesses 18 anos, realizou algumas ações pontuais de inovação, mas não tinha um ecossistema estabelecido. Nesse ponto, a gente criou uma comissão, a gente está organizando o levantamento do laboratório. Imagina que ele tem dezenas de laboratórios, então tem que avaliar o estado desses laboratórios e os que têm potencial gerado ciência, tecnologia e inovação. Aprovamos um projeto do FINEP, né, que é a agência financiadora do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, de 5 milhões para criar o Centro de Inovação do Agreste Pernambucano. E criamos recentemente a incubadora, Incuba a Cantina 360, a incubadora do nosso campo, vinculada ao Parque Tecnológico do Recife. Estamos construindo o complexo da aprendizagem network, tecnologias, inovação, um nome bem grande, sabe? Empreendedorismo do Agreste Pernambucano. O que é que a gente quer? Quer criar um ecossistema interno, organizar a nossa política interna, e essa organização vai criar o nosso polo tecnológico. Porque assim, não adianta ter professores isolados fazendo ações. Quando a gente estabelece uma política mais global do campus, a gente consegue fortalecer as interlocuções, as parcerias e dinamizar esse potencial. A gente soma e multiplica, né? Ao mesmo tempo, eu tenho muito essa filosofia minha. Sozinho a gente vai rápido, mas não vai longe. Então, a gente tem estabelecido diálogo com todas as ICTs, que é as instituições de ciência e tecnologia do Agreste. O UFAP, lá de Garanhuns, que é a universidade, é um campus como o nosso. Em 2018 se transformou em universidade. Com IFPE de Caruaru, de Belo Jardim, de Pesqueira. Então, tipo, tem sido muito bom, porque todas essas lideranças do mundo acadêmico têm se aproximado
tem demonstrado o interesse de debater junto, de trabalhar junto. Ontem a gente encerrou um edital da FACEP, que era Rede de Inovação. Fiquei até meia-noite fazendo essa proposta, que é criar a Rota da Inovação no Agreste. E a gente conseguiu carta de apoio e ter todos esses entes que eu acabei de citar como parceiro. A Prefeitura também, na Secretaria de Desenvolvimento. Então é isso, a gente vai fazendo essas ações de organizar o que a gente tem, mas também ao mesmo tempo de pensar a inovação como algo para o desenvolvimento regional. E aí tem duas coisas que é importante, né? Como eu falei a você, o que é que está planejando? Uma, fazer que o nosso campo desenvolva o seu potencial, de gerar, a gente já tem a parte de pesquisa, de ensino, de extensão, o potencial de inovação. Dois, através disso e do trabalho conjunto com as outras CTs, a gente mudar de fato a história do nosso estado. Como? O que a gente tem debatido o tempo todo, e eu debati naquele dia do Startup Day, é que, historicamente, os recursos grandes de ciência, tecnologia e inovação, que é através desse fundo que foi criado na década de 60, tem sido, viu, Paulo, o tempo todo lá no Sul e Sudeste, eixo Sul e Sudeste. Depois de 2007, tem uma lei que vinculou pelo menos 30% a um fundo bilionário. Então, pelo menos 30% ficaram no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E a Luciana Santos, nossa ministra, pernambucana que é, puxa a sardinha um pouquinho para cá para o Estado. Então vem muito recurso. Agora a questão é a seguinte, o mesmo problema que o Nordeste tinha antigamente, né, do recurso todinho ser lá para o eixo Sul e Sudeste e pouca coisa para os estados do Nordeste, a gente vive aqui enquanto interior que o recurso todo vem, mas fica em Recife, na região metropolitana. E o que eu estou debatendo o tempo todo é que não existe estado desenvolvido se não tiver investimento forte e planejamento estratégico para o interior. E se vai saturar em algum momento, sabe? Sim. Imagina que nossos cursos aqui de tecnologia, engenharia de software, tudo, o pessoal se forma, mas no final das contas muitos têm que ir ou trabalhar para Recife. Então isso em algum momento satura. Então a gente tem que criar aqui um ecossistema forte. E esse modelo que eu tenho discutido é de que a gente precisa construir uma política forte de interiorização dos investimentos em ciência, tecnologia e inovação como estratégia de desenvolvimento do Estado de Pernambuco. E um caminho para isso, mas para seria um parque tecnológico, que a gente tem o maior capital técnico-científico do interior de Pernambuco. Só que no nosso campo a gente tem 350 docentes, a maior parte com doutorado, que pode estar captando recursos, fazendo projetos. Só que nas infraestruturas que a gente tem atual, a gente não consegue, porque precisa ter um ecossistema importante que demande isso. Aí tipo, você junta com a UPE, com a UFAP, com os IFPs, o conjunto de doutores que tem, e a gente tendo um equipamento forte e recursos para começar, a gente muda a história do Pernambuco, não é só daqui de Caruaru região, sabe? Então a gente dá condições desse capital técnico-científico poder produzir o seu potencial e captar grandes recursos, a gente começa a melhorar as empresas que vão precisar o tempo todo agora estar se adaptando, como você falou, e é verdade, sabe? A maior parte das empresas daqui, até me assustei com o número, são dezenas de milhares de empresas que a gente tem aqui, a maior parte naquele sistema muito arcaico, analógico, sabe? De pai para filho, sabe? E os dados que a gente tem do mundo lá fora é que as empresas que não se adaptarem à tecnologia vão estar o tempo todo se tornando obsoleto e fechando. O pessoal tem até um índice para isso, né? Tipo, diz que a cada 5 anos, 30% a 40% das empresas que não se adaptarem às novas mídias tecnológicas vão fechar. Agora, vem essa onda da IA, né? Então, quem não se adaptar com a IA daqui a 5 anos, 20%, 30%, porque não consegue acompanhar as outras, sabe? A gente precisa ter aqui. As outras chegam com muito mais força. Não, você vê, às vezes uma startup que num espaçozinho como esse assim, sabe, surgiu de uma ideia de um cafezinho como esse, em pouco tempo consegue captar recursos e dinamizar uma estrutura que passa na frente de muitos que têm 30, 40 anos estabelecidos, sabe? Então, tipo, esse anacronismo, essa desincronização entre as tecnologias, sabe, e a questão territorial, pode pagar um preço muito grande para a gente de Caruaru. A gente está muito atrasado, sabe? Sim. Então, assim, está muito atrasado, porque se você for olhar, Campina Grande tem parte tecnológica há muito tempo. Campina Grande tem Universidade Federal Autônoma há muito tempo. Então, a gente está um pouco atrasado nesse processo e perde muito com isso, sabe? Mas é o seguinte, o que eu vejo agora é um conjunto muito favorável. A gente tem
gestores que estão muito comprometidos a dialogar conjuntamente e fortalecer aqui o Agreste, gestores jovens de visão, tanto nas universidades, nos IF, como também no poder público, sabe? Eu vejo com bons olhos a vontade dos secretários, do prefeito, de fazer as coisas acontecerem, de aproximar mais a cidade também desse desenvolvimento tecnológico, sabe? Então isso favorece um momento interessante para a gente ser ousado. Se Caruaru é um país, sabe, ele precisa ser um pouco mais ousados e correr atrás de grandes feitos estruturadores que vão gerar o desenvolvimento que Caruaru precisa. Imagina a complexidade empresarial e industrial de uma cidade como Caruaru e região aqui. Se a gente tiver um parque tecnológico, a gente dá mais condições dessas empresas terem competitividade nacional, internacional até. Que assim, tipo, nesse momento tem 3 bilhões em editais abertos do FINEP. Mas esses editais precisam ter um ICT junto para, tipo, uma universidade, um instituto, para gerar o projeto que vai concorrer com as empresas. Então, as empresas podem ter acesso a esse recurso, que muitas vezes é subsídio mesmo, o governo federal investindo na modernização e competitividade das empresas e das indústrias. Outras vezes é o financiamento a uma taxa de 3% anual. É negativo, entendeu? Então, por quê? Porque isso é importante para o desenvolvimento do país, ter as indústrias, as empresas com competitividade. Agora, imagina, se a gente não tem as condições objetivas para dar apoio a essas empresas e indústrias daqui da região a ter acesso a essas linhas de financiamento. Quem tem, consegue. E, tipo assim, mudança não se faz só com, como é que se diz, computador, internet. Tem que ter muito investimento. O Vale do Silício não é o que é hoje, porque botaram lá um monte de gênio com computador e internet. Não, foi um investimento muito. Se não vier muito investimento para Caruaru e aproveitar esse ecossistema que a gente está dizendo que quer criar, sabe? A gente está com vontade de criar, sabe? A gente vai ter as boas mentes, com boa vontade, mas se fazer muito porque não tem recurso. Então acho que é isso, sabe? O movimento que a gente tem que fazer, né? Fortalecer internamente e a gente, ao mesmo tempo, tá dialogando, articulando para mudar a história. Porque assim, queira ou não, a gente está falando dos nossos filhos, dos nossos netos. Sim. E de toda terra, uma população, né, que tem o direito a tudo de bom que o poder público, através das universidades, dos municípios, pode trazer, né? Massa, gente. A gente ficava aqui conversando, dialogando, ainda tinha até outras perguntas, mas o nosso tempo estourou. Então, eu gostaria de te agradecer, Dilson, pela tua presença. Não vão faltar outros bate-papos para a gente colocar aqui em dia. E queria pedir para você que está assistindo até agora, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa conversa, uma conversa produtiva, uma conversa leve, uma conversa que a gente está olhando para frente de Caruaru, não está olhando para o lado, para frente, para o futuro. Então compartilha com seus amigos e muito obrigado por ter nos acompanhado até agora. Um abraço a cada um de vocês. Conheço o Campos Agreste também, sabe? Vão lá visitar, tomem posse dessa política pública. E se puder, sigam também o nosso Instagram, né? @camposagreste. O meu é Dilson Cavalcante. Então a gente vai ter prazer de estar recebendo e estar ajudando a compreender cada vez mais as oportunidades que pode ter através dessa universidade. Muito obrigado. Valeu, Dilson. Valeu, gente. Obrigado.